Bem-vindos ao 9º estudo do tema A Promessa, o Concerto Eterno de Deus. Antes de começarmos, oremos. Nosso querido Pai Celestial, sempre esperamos estas oportunidades de dedicar atenção às sagradas páginas de Tuas Santas Escrituras. E uma vez mais rogamos pela Tua presença mediante o ministério de Teu Espírito e para que impressione profundamente sobre nossas mentes e memórias as coisas preciosas que desejas que saibamos e pelas quais devemos viver. E que também, por nossa parte, as possamos transmitir a outros em nossa peregrinação para o reino dos céus. Assim, ó Senhor, abençoa este estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lição 9. Sinal do concerto. Nosso texto para memorização é Êxodo 31, verso 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. O parágrafo inicial diz: o sábado do 7º dia com regularidade nos faz retornar cada semana ao fundamento de tudo quanto somos ou poderíamos ser. Esta semana consideraremos o sinal no contexto do concerto do Sinai. Aqui estão 2 textos que nos são dados no início do estudo. O primeiro é Gênesis 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E o segundo é Êxodo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A lição declara quão frequentemente ouvimos a frase o velho sábado judaico, no contexto do domingo como sendo o dia do Senhor, o que, logicamente, não aparece na Bíblia. Não há um só texto na Escritura inteira que chame ao domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. As Escrituras são claras de que o sábado existia muito antes de haver qualquer judeu. Suas origens estão no princípio de nós todos, a própria semana da criação. E a identificação do 7º dia como o sábado aparece primeiro em Êxodo 16, versos 26 e 29, mas está implícita já em Gênesis 2, verso 2, ao dizer: Deus descansou no 7º dia. A palavra descansou, Shabbat, no hebraico, relaciona-se com o substantivo sábado. E é certo que Moisés quis assegurar que Deus abençoou e santificou o 7º dia como o sábado, isto é, como o descanso. Evidentemente, Gênesis 2, versos 2 e 3 ensinam a divina origem e instituição do sábado como um dia de bênção para toda a humanidade. Somos familiarizados com o texto de Marcos 2, 27, onde Jesus declara que o sábado foi feito por causa do homem. Está implícito que é toda a humanidade, como um todo, em oposição aos judeus somente. Agora, observem o raciocínio de E.J. Wagner em O Concerto Eterno, página 300, e ele cita inicialmente Hebreus 4, versos 8 e 9. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Na página 306, num artigo que apareceu originalmente na revista adventista Verdade Presente, de 4 de fevereiro de 1897, ele declara: este descanso incomparável é o que Deus deu ao homem no princípio. O Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cuidar dele e mantê-lo. Gênesis 2,15. Éden significa deleite, prazer. O jardim do Éden é o jardim do deleite. A palavra hebraica que neste lugar é traduzida como colocou é uma palavra que significa descanso. É a palavra da qual deriva o nome próprio Noé. Esta significação está à margem de Gênesis 5,29 de algumas versões, como a King James, por exemplo. Portanto, devemos ler Gênesis 2,15 assim:
E o Senhor Deus tomou o homem e levou-o a descansar no jardim do prazer para guardá-lo. O homem entrou no descanso porque ele entrou na perfeita e completa obra de Deus. Era feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras, que Deus havia preparado para que nelas andasse. Esta é a obra de Deus que criais. João 6,29 nos diz. E era somente pela fé que Adão podia desfrutar a obra de Deus e compartilhar de seu repouso, pois tão cedo ele descreu de Deus, tomando no lugar a palavra de Satanás, perdeu tudo. Ele não tinha poder em si próprio, pois era senão pó da terra, e só poderia manter o seu repouso e sua herança na medida em que permitisse que Deus nele operasse, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Nós que cremos, temos entrado no descanso, porque esta é a obra de Deus que criais. Novamente, João 6,29. As duas declarações não são contraditórias, mas idênticas em significado. Porque a palavra de Deus, que é nossa sempre pela fé, é uma obra completa. E, portanto, entrar nessa obra é entrar no repouso. Destarte o descanso de Deus não é ociosidade nem preguiça. Cristo declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Contudo, o eterno Deus, o Senhor, o Criador, nem se cansa nem se fatiga. Isaías 40, verso 28. Ele opera por sua palavra para suster o que criou no princípio. Então, aqueles que creem em Deus e, portanto, entram no seu repouso, são exortados a ser cuidadosos para manter boas obras. Tito 3, 8. Mas como essas boas obras são obtidas pela fé e não por obras de justiça praticadas por nós próprios, verso 5, primeira parte, então também precisam ser mantidas pela fé. Mas a fé concede repouso, logo o repouso de Deus é compatível com a maior atividade e por ela acompanhada. O repouso deriva do descanso espiritual que Deus nos dá. O verdadeiro descanso é o repouso do pecado que a fé nos concede. Agora, examinemos Hebreus 4, verso 9. Resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. Nos primeiros 8 versos de Hebreus 4, há uma palavra no original grego empregada para descanso que é katapausis, ou katapausin. E isto é simplesmente o termo grego significando o descanso que se tem quando se vai para a cama à noite, por exemplo, ou quando se tira uma soneca no meio do dia. Mas, quando chegamos a Hebreus 4, a palavra é diferente. Embora nas traduções comuns, como na Almeida, apareça repouso, repouso por toda a extensão do capítulo, a palavra para repouso em Hebreus 4:9 é sabatismos. E, pelo próprio som da palavra, pode-se perceber que aqui o sábado é tratado muito especificamente. O que significa sabatismos? Segundo os melhores dicionários do grego, Little and Scott, Arndt, Bauer e Gingrich, esta palavra significa guarda do sábado ou observância do sábado. Então, o que o texto está realmente dizendo é: permanece, portanto, para o povo de Deus uma guarda do sábado ou observância do sábado. E há algumas referências marginais a Hebreus 4:9 que de fato dizem isso. Elas nos oferecem o sentido alternativo. Resta, portanto, uma observância do sábado por o povo de Deus. Isto nos diz que a observância do sábado ainda permanece para o povo de Deus, porque simboliza o descanso que nos vem por causa dos grandes e fundamentais princípios de justificação pela fé, quando nós cessamos as nossas obras de própria feitura para ver a obra que Deus realiza concedendo-nos descanso do pecado, dando-nos uma experiência na qual temos o descanso verdadeiro e derradeiro. Resta, pois, um sabatismos, ou uma guarda do sábado, ou observância do sábado, para o povo de Deus. Mas há algo mais. Segundo Jorge Lanza, na sua tradução do Novo Testamento do aramaico, um dialeto hebraico, sua língua materna, que era a língua falada também por Jesus, para o inglês, a tradução desse verso 9, segundo ele, seria assim:
Portanto, é o dever do povo de Deus observar o sábado. Eu gostaria de assinalar que temos na lição importantes e fundamentais pensamentos em ligação com a importância do sábado como um sinal do concerto. Mas eu desejo recorrer a algum material que nos foi dado por E. J. Wagner em O Concerto Eterno, não para pôr de parte o que temos na lição, que é excelente, mas é que devemos obter tudo quanto pudermos para uma maior compreensão do assunto. Começa na página 308. Ele fala sobre outro dia. É o pecado que traz o cansaço. Adão, no jardim do Éden, do prazer, do deleite, como vimos, trabalhava. Contudo, ele tinha absoluto descanso todo o tempo que ali esteve, antes do pecado. Se ele nunca tivesse pecado, tal coisa como o cansaço nunca teria sido conhecido sobre esta terra. O trabalho não faz parte da maldição, mas a fadiga sim. Visto que comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra. Gênesis 3, 17 a 19, primeira parte. Adão havia desfrutado perfeito descanso, embora trabalhando. Seu trabalho era simplesmente guardar aquele mundo perfeito que Deus lhe havia preparado e a ele confiado. Adão não participou da criação. Se lhe tivesse sido requerido criar não mais do que uma flor ou uma simples folha de capim, ele teria se cansado até a morte com o trabalho e morrido sem completá-lo. Mas Deus realizou toda a obra e colocou Adão no jardim do Éden, com instruções para guardá-lo. E isso Adão fez na medida em que manteve a fé. Notem que este perfeito descanso foi descanso na terra novinha. Se o pecado nunca tivesse entrado no mundo, a terra teria permanecido nova para sempre. Foi o pecado que trouxe ruína sobre a terra e a fez envelhecer. O perfeito descanso de Deus é encontrado somente num estado celestial, e aquela nova terra foi decididamente uma pátria magnífica, coroada com glória e honra, e que o homem perdeu ao pecar, ficando aquém da glória de Deus, mas que o segundo Adão tem em seu próprio direito, devido ao sofrimento da morte, coroado com glória e honra. E é isso que Deus prometeu a Abraão e sua semente dar-lhes, quando o Messias vier no tempo da restituição de todas as coisas. A página 309, sob o título Um Bocado do Éden ainda permanece, lemos: esta perfeita nova criação desapareceu, mas o descanso ainda permanece. A prova de que as obras estavam concluídas e o repouso preparado desde a fundação do mundo é que Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. O sábado do Senhor, o sétimo dia, é uma porção do Éden que ainda permanece em meio à maldição. É uma parte do descanso daquela nova terra, cobrindo o abismo daquele Éden perdido ao Éden restaurado. Como o sábado encerrou a semana da criação, era a prova de que a obra estava concluída. Era o selo de uma nova e perfeita criação. Agora, uma nova criação é necessária e deve ser operada pelo mesmo poder como no princípio. Em Cristo todas as coisas foram criadas. E, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17, primeira parte. O selo dessa plenitude é o mesmo em ambos os casos. O sábado, portanto, é o selo da sobreexcelência, da perfeita justiça. Veem vocês aqui a importância da guarda do sábado? É a expressão de um símbolo. O que significa o sinal? Página 310. Deve ser entendido que o descanso sabático não consiste em meramente abster-nos de trabalho manual do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Este não é senão o sinal do descanso. Como todos os sinais, é uma fraude se a coisa simbolizada não estiver presente.
O verdadeiro descanso sabático consiste em completo e contínuo reconhecimento de Deus como Criador e sustenedor de todas as coisas. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28, primeira parte. Nele temos nossa vida e nossa justiça. Observar o sábado não é um dever a ser cumprido a fim de se obter o favor de Deus, mas a conservação da fé pela qual a justiça nos é atribuída. Não há lugar para objetar-se que não devemos observar o sábado do 7º dia porque não somos salvos pelas obras, pois o sábado não é uma obra, e sim um descanso, o descanso de Deus. O relato sagrado diz: havendo Deus acabado a obra que fizera, descansou. Gênesis 2:2, primeira parte. Aquele que entra no puro e genuíno repouso também cessa de todas as suas obras, como Deus repousou das suas. Hebreus 4:10. Assim, ainda permanece a observância sabática, ou a guarda do sábado, para o povo de Deus. A verdadeira observância sabática não é justificação pelas obras e é inteiramente desvinculada de qualquer ideia de tal coisa. Ao contrário, é justificação pela fé. É o absoluto repouso que deriva da perfeita fé no poder de Deus para criar um novo homem e guardar a alma de cair em pecado. Mas fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Assim, é inútil professar fé em Deus enquanto ignorando ou rejeitando qualquer palavra dele. O homem deve viver por toda palavra que procede da boca de Deus. Em toda palavra de Deus há vida. Se um homem não conhecesse mais do que uma única palavra de Deus e aceitasse tal palavra como a palavra de Deus, de fato seria salvo por ela. Deus tem compaixão do ignorante e não requer que o homem conheça um certo montante de luz antes de poder ser salvo. Mas a ignorância voluntária é algo diferente. A ignorância de uma pessoa pode ser o resultado de deliberada rejeição de conhecimento, e quem isso faz, rejeita a vida. Pois assim como há vida em toda palavra de Deus, a vida é uma e a mesma em cada palavra. E quem rejeita sequer uma única palavra que claramente lhe vem, rejeita tudo. A fé toma o Senhor por tudo quanto Ele é, por tudo quanto dele vemos e por todo o desconhecido infinito. Um presente para o homem, página 311. Não nos esqueçamos que o sábado não é uma carga que Deus impõe sobre as pessoas. Quem já ouviu de perfeito descanso ser uma carga? Mas a bênção que Ele oferece é a remoção das cargas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei repouso. Mateus 11:28, na versão King James. Em vez de forçá-lo sobre as pessoas, Deus declara ser impossível que alguém compartilhe o descanso sabático se ele não crer. Ao homem que diz: eu não creio que me é necessário observar o sábado, o Senhor responde: você não pode observá-lo, você não entrará em meu repouso, você não tem parte nele. É impossível que um homem observe o sábado do Senhor sem fé, porque o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, texto que Paulo fez questão de citar àqueles que tinham problemas com a justificação pela fé. Aos Romanos, capítulo 1:17, aos Gálatas, 3:11, aos Hebreus, 10:38. O sábado é o repouso de Deus. O repouso de Deus é perfeição, e a perfeição não pode ser obtida, exceto por perfeita fé. Deus é espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. O seu repouso, portanto, é repouso espiritual, de modo que o mero repouso físico sem o repouso espiritual não é absolutamente observância do sábado. Mas, vejam, ambos devem estar juntos.
juntos e o repouso físico e espiritual completos fundem-se numa única experiência de verdadeira observância sabática. E é o que o Senhor planejou para a humanidade. Já observaram que quando um médico receita a um trabalhador executivo inveterado a obrigatoriedade de tirar um dia de folga por semana para não se infartar, raramente isto funciona? Por quê? É que ele deixa de ir à empresa, mas os problemas não lhe saem do pensamento. Tem repouso físico, mas não espiritual. Somente os que são espirituais podem verdadeiramente guardar o sábado do Senhor. Assim, enquanto Adão foi guiado pelo Espírito, ele desfrutou perfeito repouso, tanto do corpo quanto da alma. Mas, tão logo ele pecou, perdeu o repouso. Conquanto a maldição sobre a terra tenha trazido cansaço ao corpo, o sábado ainda permanece do Éden o juramento e selo do descanso espiritual. Agora podemos entender a importância de Hebreus 4:9. Ainda resta a observância do sábado para o povo de Deus. A abstenção de nosso trabalho próprio e prazer no sétimo dia, de tudo com que possamos ganhar pessoalmente, é simplesmente em reconhecimento de Deus como Criador e sustenedor de todas as coisas, aquele por cujo poder vivemos. Mas aparente descanso é apenas uma farsa, se não realmente o reconhecermos como tal e nos comprometermos plenamente em sua observância. O sábado, portanto, é especialmente o amigo do pobre. Apela acima de tudo aos trabalhadores, pois é ao pobre que o evangelho é pregado. Os ricos dificilmente darão ouvidos ao chamado do Senhor, pois eles tendem a contentar-se com sua sorte. Eles confiam em suas riquezas e sentem-se capazes de cuidar de si próprios no presente. E, quanto ao futuro, imaginam que suas propriedades prosseguirão para sempre. Mas ao pobre, que não sabe como conseguir se manter, o sábado vem trazer a esperança e a alegria e abençoar o homem. E dirige sua mente ao Deus Criador, que é a nossa vida, e que nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33 e Lucas 12:31. Ao invés de ser obrigado a dizer: como posso sustentar-me se eu guardar o sábado? O pobre verá no sábado a solução dos problemas da vida. A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. O dia abençoado e o homem abençoado. Página 312. Lembre-se que, embora o sábado seja o sétimo dia da semana, o descanso que o dia de sábado traz em vista é contínuo. Tanto quanto um dia não é um homem, assim há uma diferença entre abençoar um dia e abençoar um homem. Deus abençoou o sétimo dia, Gênesis 2:3, mas ele abençoou o homem cada dia. O sábado é observado somente por aqueles que descansam no Senhor todo o tempo. Conquanto ninguém possa ser um observador do sábado e ignorar o dia em que Deus depositou a sua bênção, é igualmente verdade que o homem que não descansa continuamente no Senhor não observa o sábado. Assim, descansar no Senhor se acha somente na fé nele. Mas fé salva do pecado, e a fé viva é tão contínua quanto a respiração, pois o justo viverá pela fé. Novamente, Abacuque 2:4. Se, porém, um homem não confia no Senhor durante a semana e está em dúvida e temor de como deve viver, talvez preocupando-se, queixando-se, sendo impaciente ou grosseiro, ou de algum modo injusto com seus semelhantes, e em certo sentido o estará sendo também com o Senhor, ele certamente não está repousando no sábado. Ele não está se lembrando do dia de sábado para observá-lo. Pois, se realmente se lembrasse do dia de sábado, ele conheceria o poder de Deus para propiciar-lhe o necessário e entregaria a guarda de sua alma a ele, fiel Criador, para lhe fazer o bem. Agora examinemos Êxodo 16:23, apontado em nossa lição. Acentua o fato de que o sábado era conhecido e observado antes do Sinai. Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor.
O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. O ponto básico é que por 40 anos o Senhor identificou o sábado por um milagre semanal. No sexto dia da semana, a que chamamos de sexta-feira, uma porção dupla de maná caía, de modo que tivessem o suficiente também para o dia de sábado, quando nenhum maná caía. E no dia seguinte, o primeiro dia da semana, a porção normal de maná caía novamente. Da declaração por G.S. Waterman, na Enciclopédia Ilustrada da Bíblia, editada por Zondervan, volume 5, página 184, citada na lição, lemos, de fato, a equação do sábado como sétimo dia, a declaração de que o Senhor deu aos israelitas o sábado e o registro de que o povo, por comando de Deus, foi ordenado a descansar no sétimo dia. Tudo isso aponta inquestionavelmente à primitiva instituição do sábado quando da criação. Observem esta outra nota da lição. 4 vezes nas Escrituras o sábado é designado como um sinal. Êxodo 31, versos 13 e 17, e Ezequiel 20, versos 12 e 20. Um sinal não é um símbolo no sentido de uma coisa que naturalmente tipifique, represente ou lembre algo diverso, pois ambos compartilham qualidades semelhantes. Por exemplo, o símbolo de um punho muitas vezes denota força, poder. Na Bíblia, o sábado, como um sinal, funciona como uma marca exterior ou objeto ou condição que tenciona transmitir uma mensagem distinta. Nada no sinal por si mesmo o liga ao concerto. O sábado era um sinal do concerto só porque Deus dissera: é sinal entre mim e vós ao longo das vossas gerações. Êxodo 31, 13. Notem aqui de Testimônios, volume 7, página 105. A observância do sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Não nos envergonhemos de portar o sinal que nos distingue do mundo. Ao considerar esta questão numa noite recente, alguém de autoridade recomendou-nos estudar as instruções dadas aos israelitas com respeito ao sábado. Certamente guardareis os meus sábados, disse o Senhor a eles, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. 6 dias se fará obra, porém, o 7º dia é o sábado do descanso santo do Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Na Bíblia, sinal e selo são sinônimos. Romanos 4:11 diz: Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Agora, observem o que diz o Conflito dos Séculos, página 436. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. E, onde quer que se apresente na Bíblia seu direito à reverência e adoração, acima dos deuses pagãos, enumeram-se as provas de seu poder criador. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmo 96, 5. A quem, pois, me farei semelhante para que ele seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 40, 25 e 26, 45, 18. Diz o salmista: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez seu povo. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 100, 3, 95, 6.
E os seres santos que adoram a Deus nos céus declaram porque lhe é devida sua homenagem. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Apocalipse 4:11. E voltemos agora a Elliot José Wagner, em O Concerto Eterno, páginas 312 e 13. O sábado revela a Cristo, o Criador, como portador das cargas do mundo inteiro, com todas as suas lutas, pecados e sofrimentos. Ele o carrega. O seu jugo é suave, Mateus 11:30, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2, verso 24. É na cruz de Cristo que recebemos vida, somos tornados novas criaturas. O poder da cruz, portanto, é o poder criativo. Assim, quando na cruz Jesus clamou, está consumado, João 19:30, ele estava simplesmente anunciando que nele, mediante a sua cruz, poder-se obter as perfeitas obras de Deus que foram concluídas desde a fundação do mundo. Assim, o sábado, o descanso do sétimo dia, que celebra a criação completada no princípio, é um bendito lembrete do fato de que na cruz de Cristo esse mesmo poder criador é livremente oferecido para nos libertar da maldição e tornar-nos nele tão completos quanto era tudo quanto Deus viu e pronunciou como sendo muito bom. A palavra da vida que nos é proclamada no Evangelho é aquela que existia desde o princípio. Ele não falha nem se torna impaciente ou desanimado. Portanto, podemos confiantemente lançar todos os nossos cuidados sobre ele. Assim, o sábado é de fato um deleite. No Salmo para o dia de sábado, Davi canta: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Salmo 92, verso 4. O sábado significa triunfar nas obras das mãos de Deus, não em nossas próprias. Significa vitória sobre o pecado e a morte, sobre tudo quanto está ligado à maldição, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem os mundos foram feitos. É um remanescente do Éden, antes que a maldição viesse, e, portanto, aquele que o guarda verdadeiramente começa o seu repouso eterno. Ele tem o perfeito repouso que somente a nova terra pode conceder. Agora podemos entender por que o sábado ocupa tão destacadamente um lugar no registro dos tratos de Deus com Israel. Não é porque o sábado era para eles somente, como também a salvação não lhes era exclusiva, mas porque a guarda do sábado é o início daquele descanso que Deus promete a seu povo na terra de Canaã. Às vezes é dito que o sábado não foi dado aos gentios, mas também deve-se ter em mente que a terra não foi prometida aos gentios. Os gentios são estranhos ao concerto da promessa, mas é verdade que os gentios, todo mundo, foi chamado a vir a Cristo, a água viva. Ó, quantos tendes sede, vinde às águas, Isaías 55:1, primeira parte. A promessa a Israel era e é que nações que não te conheceram correrão para junto de ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, verso 5. O Senhor também no mesmo apelo declara em Isaías 56, versos 1 e 2, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. E aos gentios especificamente, versos 6 a 8, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos.
Sim, para todos Deus criou paz, Isaías 57, 19, e proclama uma gloriosa promessa em Isaías 58, versos 13 e 14. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Os que chamam o sábado não um peso, mas um deleite, se deleitarão no Senhor. Por quê? Porque o sábado do Senhor é o repouso do Senhor, um repouso que só se encontra em sua presença, onde há gozo e prazer eterno. É o repouso do Éden, pois o Éden é deleite, prazer. É o repouso da nova terra, pois o Éden pertence à nova terra. Lemos sobre aqueles que vêm ao Senhor para observar o sábado, se alegrarão no Senhor. E Isaías 36, 8 diz: fartar-se-ão da abundância da tua casa, e lhes darás a beber da torrente das tuas delícias. Literalmente, do teu Éden. Esta é a herança do Senhor. Agora é o tempo, hoje é o dia em que devemos entrar nele, pois ele é a porção de nossa herança e nele temos todas as coisas. Agora ouçam de Testemunhos, volume 6, página 349. Como o sábado foi o sinal que distinguiu Israel quando saíram do Egito para entrar na terra de Canaã, assim é o sinal que distingue o povo de Deus ao saírem do mundo para entrar no descanso celestial. O sábado é o sinal de relacionamento que existe entre Deus e o seu povo, um sinal de que honram a sua lei. Distingue entre os seus fiéis súditos e os transgressores. E da página seguinte, 350. O sábado dado ao mundo como um sinal de Deus como Criador é também o sinal dele como santificador. O poder que criou todas as coisas é o poder que recria a alma à sua própria semelhança. Aqueles que santificam o dia do sábado é um sinal de santificação. Verdadeira santificação é harmonia com Deus, unidade com Ele em caráter. É recebida mediante obediência aos princípios que são a transcrição de seu caráter, e o sábado é o sinal de obediência. Para nós, como para Israel, o sábado foi dado como concerto perpétuo. A aqueles que reverenciam seu santo dia, o sábado é um sinal de que Deus os reconhece como seu povo escolhido. É um juramento de que ele lhes cumprirá o seu concerto. Toda alma que aceita o sinal do governo divino coloca-se sob o concerto eterno e divino. Ele se liga à dourada corrente de obediência. Cada elo dela é uma promessa. O sumário da lição diz: o sábado é um sinal do concerto que remonta ao tempo em que o plano da salvação será consumado. Aponta à criação e, como um sinal do concerto de graça, aponta à recriação final, quando Deus fizer novas todas as coisas. Amém. Oremos. Nosso querido Pai Celestial, quão preciosas são essas promessas, quão maravilhosas as garantias de teu cumprimento no concerto eterno. Oramos para que possamos assimilá-las e dá-las a outros, em nome de Jesus.